Era o sonho do Frei um dia vir à África. É a primeira vez que eu piso nesse continente. É a primeira vez que eu visito Moçambique. É a primeira vez que eu visito Maputo. Eu, na minha ignorância, achava que vocês aqui só falavam a língua de vocês, os dialetos de vocês, e eu jamais imaginava que eu era tão visto no Brasil por vocês aqui deste continente africano. E vendo alguns dados do YouTube, a gente começou a ver que muita gente da África nos acompanhava. Como o arcebispo acabou de dizer, aqui tem gente que acorda na madrugada para orar. Disse o evangelho de hoje, ao anoitecer daquele dia. Ao anoitecer daquele dia. O primeiro dia da semana. Estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Ao anoitecer daquele dia. São Pedro Crisólogo, ele diz que era noite, não só no que diz respeito ao dia e à noite, mas era noite porque havia muita tristeza no coração deles. Então o evangelista faz questão de colocar que era noite, para revelar que o coração deles estava triste, o coração deles estava sem luz. Porque, meus amados irmãos e irmãs, quando nós não temos Cristo, nós não temos luz. Amém? Quando nós não temos Cristo, nós estamos nas trevas. Sem Cristo, a sua vida está em trevas. Diz a palavra de Deus em 1 João, Deus é luz, e nele não há trevas. Olha que bonito. Disse Jesus, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará nas trevas. Portanto, quando eu conheço Jesus, eu conheço a luz. Quando eu conheço Jesus, eu já não tenho mais tristeza. Quando eu conheço Jesus, eu já não tenho mais medo. E no coração deles ainda habitava o medo, ainda habitava a tristeza, ainda habitava a insegurança. Então eu queria que você colocasse no seu coração essa verdade. Quem tem Jesus está na luz. Quem tem Jesus não tem tristeza. Quem tem Jesus não tem mais medo. Amém? Repete comigo, quem tem Jesus está na luz. Quem tem Jesus não tem tristeza. Quem tem Jesus não tem medo. Este versículo da Sagrada Escritura, João 20, 19, diz também que eles estavam com as portas fechadas. E São Pedro Crisólogo diz que, na verdade, fechado estava a casa dos seus corações. Fechado estavam a casa daqueles discípulos, nos seus corações, impedindo o acesso àquela luz maravilhosa que era Jesus, porque estavam oprimidos pela tristeza, oprimidos pelo medo. A pior coisa na vida de alguém é quando ela fecha o coração para Jesus. Quando ela fecha o coração para a verdade. Que a casa do teu coração nunca esteja fechada para a luz. Que a casa do teu coração nunca esteja fechado para Jesus. Lembre-se sempre
Você quer que Jesus entre no seu coração, sim ou não? Lembre-se, Jesus só pode entrar no seu coração se você fizer duas coisas. Primeiro, eis que estou à porta e bato. A porta do teu coração. Apocalipse 3:20. Se alguém ouvir a minha voz. Então o primeiro passo para Jesus entrar no teu coração é você ouvir a voz dele. Jesus não pode entrar numa pessoa que não escuta, que não ouve, que não escuta as suas palavras. Primeiro passo então para Jesus entrar no meu coração é ouvir. Mas não basta escutar. Se alguém ouvir a minha palavra, se alguém ouvir, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. João capítulo 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se perturbe o vosso coração. Olha que bonito, não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Se eu não tenho Cristo, eu tenho temor. Se eu não tenho Cristo, eu tenho medo. E se você tem Cristo, você não tem medo, porque você sabe que Ele conduz a sua vida. Efésios capítulo 2, versículo 14. Porque Ele é a nossa paz. De dois povos fez um só, destruindo o muro de inimizade que os separava. Diga comigo, Jesus é a nossa paz. Então, se você tem Jesus, você está em paz. O mundo pode estar caindo à sua volta. Os conflitos podem ser grandes à nossa volta. Mas se Cristo está aqui, eu estou em paz. Eu gosto muito daquela cena de Jesus na barca com os apóstolos. E de repente uma grande tempestade começa a vir. E os apóstolos ficam com medo e desesperados. E diz a Bíblia que Jesus estava dormindo, sossegado, tranquilo e em paz. Como tinha dito Isaías 53, versículo 3, mas ele foi ferido por causa das nossas iniquidades, esmagado por causa dos nossos crimes. A punição que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados graças às suas chagas. Diga comigo, fomos curados graças às suas chagas. Então você está entendendo? Jesus aparecer com as suas chagas era para mostrar que as suas chagas eram a nossa cura. As suas chagas foram o nosso remédio. As suas chagas curariam a nossa incredulidade. No versículo 21, novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E olha que bonito, agora Jesus está enviando os seus discípulos. Agora Jesus está enviando a sua igreja. O Senhor estava escolhendo os seus apóstolos, escolhidos para o mundo, levá-los ao mundo. Veja, não para as alegrias do mundo, não para curtir o mundo, mas para evangelizar o mundo. Em João 17, 18, assim como tu me enviastes ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. E nós como igreja deveríamos fazer tudo o que ele fez e sofrer tudo o que ele sofreu. Veja que a segunda leitura que ouvimos hoje, as leituras que ouvimos hoje é de sofrimento dos apóstolos. Os apóstolos agora vão passar por perseguições. Mas a igreja foi enviada por Cristo. Então não temos que ter medo.
Nós estamos neste mundo testemunhando Cristo. Que alegria para mim atravessar o oceano, entrar em outro continente e ver que aqui o Evangelho chegou, e ver que aqui o Evangelho está tão vivo, e ver que aqui vocês estão obedecendo o mandato do Senhor, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Que bonito ver vocês tão vivos numa celebração eucarística, com o corpo e a alma dentro da Santa Missa. No versículo 22, e depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não perdoardes, eles lhes serão retidos. Gente, olha a autoridade que Jesus está dando para estes homens. O dom de receber o Espírito Santo está fazendo com que eles sejam capazes de fazer coisas que só pertencem a Deus. Só Deus tem o poder de julgar. Só Deus tem o poder de perdoar pecados. E esse poder de perdoar pecados, Deus está dando à sua igreja. Deus está dando aos bispos. Deus está dando este poder aos padres. Agora você pode chegar em um sacerdote e pedir perdão a Deus. E Deus te perdoa dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas misérias. Deus nos perdoa. Veja que a palavra de Deus está dizendo: soprou sobre eles, soprou sobre eles. Esse sopro nos lembra o sopro de vida que recebemos no jardim do Éden. São João Damasceno diz: assim como o sopro original conferiu a Adão a vida natural, o sopro de Cristo no terceiro dia conferiu aos apóstolos a vida sobrenatural do Espírito Santo. E assim como no jardim do Éden soprou o sopro de vida, aqui Jesus está soprando o sopro de vida espiritual, de vida eterna para nós. Uma vida sobrenatural. A partir de agora vocês vão viver uma vida nova em Cristo. Porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Em 2 Coríntios 3:6 diz que o Espírito vivifica, o Espírito da vida. Diga comigo: obrigado, Senhor, por perdoar os meus pecados e por soprar sobre mim o Espírito que dá vida. João capítulo 20, versículo 24, nós ouvimos hoje. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Por que Tomé estava ausente? E eu quero que você entenda que Tomé estava ausente por nós. Porque nós também estávamos ausentes aquele dia. Nós não estávamos lá para ver. Nós não estávamos lá para tocar. Sim ou não? Tomé representava todos nós. Tomé representava aqueles que um dia vão crer sem terem visto. São Gregório Magno diz algo tão bonito. Não foi por acaso que aquele discípulo em particular não estava presente. A misericórdia divina determinou que um discípulo duvidoso, ao apalpar no mestre as feridas da carne, curasse em nós as feridas da incredulidade. A ausência de Tomé curaria em nós a nossa incredulidade. A incredulidade de Tomé é mais proveitosa para a nossa fé do que a fé dos outros discípulos. Pois o toque pelo qual ele foi induzido a crer confirma nossas mentes na fé, sem sombra de dúvida, diz São Gregório Magno. Portanto, Tomé representava todos nós.
que demoramos para crer. Quanto tempo você demorou para crer em Cristo? Qual foi a idade que você abraçou Cristo de verdade? Eu costumo dizer que eu com 38 anos hoje, mas eu abracei Cristo de verdade com meus 14 anos de idade. Mas eu demorei. 14 anos de espera, de demora. Tomé representava a nossa incredulidade. Veja que Tomé demora em crer. Tomé representa tantos de nós que demoramos a crer. Somos cabeças duras. Por isso Tomé não estava curando apenas as incertezas de seu próprio coração, mas Tomé estava curando as incertezas de todos os seres humanos. Interessante porque Tomé, ele acredita quando dizem a ele, porque disseram a Tomé, prenderam Jesus e Tomé acredita. Crucificaram Jesus e Tomé acredita, mesmo sem estar lá para ver. Veja, mesmo sem ver, ele acredita na crucifixão, ele acredita nos cravos. Agora na ressurreição ele tem dificuldade de acreditar. Nós precisamos acreditar em Deus, sem demora. E veja que a palavra de Deus hoje nos disse que 8 dias depois. Então Tomé ficou 8 dias só ouvindo os discípulos. E Jesus permitiu que Tomé ficasse esses 8 dias. Para que o coração dele se inflamasse. Para que quando chegasse o dia derradeiro ele não hesitasse em crer. Deus não demora. Deus não demora. Somos nós que demoramos. Talvez tem coisas na sua vida que você gostaria que acontecesse agora. Mas eu queria que você entendesse, Deus não demora. Deus tem o seu tempo, Deus tem sua hora. E quando você acha que Deus demora, Deus não demora. Somos nós que demoramos. Somos nós que somos lentos. São Hilário, ele diz, o Senhor se rebaixa ao nível de nossa fraca compreensão. Ele realiza um milagre de seu poder invisível para satisfazer as dúvidas das mentes incrédulas. Veja que o Senhor Jesus está se rebaixando a Tomé. O Senhor está mostrando o seu lado, o Senhor está mostrando as suas feridas, porque o Senhor se rebaixa a nós, para que nós possamos crer. Jesus não precisava fazer isto. Mas Jesus, ele conhece as nossas misérias, Jesus conhece as nossas lentidões. Jesus é aquele que se inclina até nós para nos facilitar crer nele. Tomé respondeu, meu Senhor e meu Deus. Vamos dizer todos juntos? Meu Senhor e meu Deus. Mais uma vez? A última vez? Meu Senhor e meu Deus. Veja, Tomé toca a carne de Cristo, diz Santo Agostinho. Mas quando ele abre a boca, ele proclama a divindade de Cristo. Então quando ele toca Cristo, quando ele toca a carne de Cristo, veja, é o que ele está tocando, ele toca a carne de Cristo, mas quando ele confessa, tu és Deus. Tu és Deus. E isso só é possível fazer por causa da fé. O coração de Tomé se abriu à fé. Amém. Eu e você hoje vamos fazer essa mesma experiência. Porque daqui a pouco
nós vamos receber uma hóstia consagrada. Sim ou não? E essa hóstia consagrada, quando você tocar nela, você vai tocar e vai sentir que é pão. Você vai olhar e vai ver que é pão. E se você cheirar, você vai sentir cheiro de pão. E quando você colocar na sua boca, você vai sentir gosto de pão. Só que quando Tomé toca a carne de Cristo, ele toca a carne, mas professa a divindade. Tu és Deus, meu Senhor e meu Deus. A mesma coisa vai acontecer conosco hoje. Quando você tocar Jesus na hóstia consagrada, todos os seus sentidos parecem que te enganam, mas quando você tocar naquela hóstia, você vai saber que você não está comendo pão, você está comendo Cristo, a carne e o corpo de Cristo. O que te diz isso? A sua fé. Você crê que na hóstia consagrada é Cristo, sim ou não? É a sua fé que diz isso. Portanto, Tomé, ele vê uma coisa, mas ele crê em outra. Ele viu um ser humano, mas o confessou como Deus. E aí a palavra de Deus nos diz: felizes os que não viram e creram. Felizes aqueles que vão crer em mim sem nunca terem visto. Nós nunca vimos o Senhor. Eu não sei se você já viu, eu nunca vi. Mas mesmo sem ver eu creio. Como diz a carta de São Pedro, sem vê-lo você acredita nele. Sem vê-lo você o ama. Então, sem ver Jesus, a gente ama Jesus. Sem ver Jesus, a gente crê em Jesus. E isso só é possível pela fé. São Leão Magno nos recorda que nós somos justificados pela fé, como diz a carta aos Efésios, capítulo 2, justificados pela fé. E São Leão Magno diz: como seria alguém justificado pela fé, se a nossa salvação se fundamentasse apenas nas coisas que estão diante dos nossos olhos? Então imagina se você, para ser justificado, precisasse ver Cristo. Se a justificação pela fé só fosse através da visão, quem seria justificado? Só os que viram Cristo? Não, mas a fé, conforme está em Hebreus capítulo 11, versículo 1, a fé é o fundamento a fé é o fundamento e a certeza a respeito das coisas que não se veem. Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem a fé é impossível agradar a Deus. Essa palavra é importante para nós. Você quer agradar a Deus, você precisa ter fé. Tomé, para agradar a Deus, precisava de fé. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, não fixamos o olhar nas coisas visíveis. Eu quero que você repita comigo: não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas nas invisíveis. E por que você não fixa o seu olhar nas coisas visíveis, mas nas invisíveis? Repete comigo: porque as visíveis são passageiras, mas as invisíveis são eternas. Olha que coisa bonita. Por que a tua fé não se baseia em coisas visíveis? Porque tudo que é visível é passageiro, e a fé, ela vai naquilo que é eterno, naquilo que não passa. Você está alicerçado naquilo que não passa. Diz a palavra de Deus em 1 João capítulo 2, versículo 15 em diante: o mundo passa com as suas concupiscências, mas quem cumpre a vontade de Deus permanece para sempre. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos,
que não estão escritos neste livro. Muitos sinais foram feitos na presença deles. E que interessante, depois da ressurreição, muitas coisas eram só feitas na presença dos discípulos. Por isso que numa das palavras Jesus fala: o mundo não me vê mais. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 13, a gente percebe isso. A eles também se apresentou vivo, depois de sua paixão, com muitas provas, apresentando-lhes durante 40 dias e falando das coisas relativas ao reino de Deus. Veja, Jesus aparecia só para eles. Queria fortalecer a fé deles. Seriam as colunas da igreja. Precisariam estar bem fortalecidos. Último versículo da missa de hoje que nós ouvimos. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Crer que Jesus é o Filho de Deus. Esta é a verdadeira salvação. Como diz a palavra em Atos dos Apóstolos, porque debaixo do céu não há outro nome pelo qual possamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. Ergue tua mão direita e diga: não existe outro nome pelo qual eu possa ser salvo, a não ser o nome de Jesus. Amém. Veja, estes milagres, tudo que nós temos na Sagrada Escritura é para que você creia que Jesus é o Filho de Deus. Veja, para que tenhais a vida em seu nome. Ou seja, o que significa em seu nome? Por meio dele. Eu só consigo a vida por meio de Cristo. Só nele nós encontramos a vida. Com Cristo você tem vida. Sem Cristo nós não temos vida. Com ele nós temos vida e vida em abundância. 1 João capítulo 5, versículo 5. Quem é o vencedor do mundo? Senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então quando você crê que Jesus é o Filho de Deus, e portanto se você crê, você coloca Cristo na sua vida, você ancora a sua vida em Cristo, logo você vence este mundo de pecado, este mundo que a palavra de Deus diz em 1 João capítulo 2, versículo 15, este mundo que tem a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida. Você vence este mundo que já sob o poder do maligno, se você crê em Cristo Jesus. E eu termino com a palavra de João capítulo 11, versículo 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Para aquele que tem Cristo, ele não experimenta a morte. Aquele que tem Cristo não experimenta a morte. Porque a morte verdadeira não é a primeira morte. A morte verdadeira é a segunda morte, que diz o livro do Apocalipse. E aquele que quem crê em Cristo jamais experimentará a segunda morte. Aquele que crê em Cristo viverá para sempre. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você crê nisto? Diga comigo: eu creio em ti. Por isso nós temos que fazer uma profissão de fé hoje como São Tomé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio. Meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. E podemos todos os dias rezar: aumenta a nossa fé, para que a gente não desfaleça, para que a gente não deixe de acreditar. O maior tesouro que você tem no seu coração é a tua fé. E ninguém pode roubar isso de você. Podem roubar tudo de você, mas ninguém pode tirar a sua fé.
ninguém pode roubar a sua fé. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que nós, dia após dia, cresçamos em fé. Amém.